Você já parou para pensar qual é a serpente mais perigosa de cada continente? Hoje você vai descobrir as 5 serpentes mais peçonhentas distribuídas pelos 5 continentes. A serpente mais venenosa nem sempre é a mais mortal para o ser humano. E aqui começa o verdadeiro mistério. Porque enquanto algumas espécies possuem um veneno extremamente poderoso, elas quase nunca atacam. Já outras, com um veneno menos letal, compensam com agressividade, velocidade e uma taxa de ataques muito maior. Ou seja, perigo real não é só química, é comportamento, estratégia e eficiência no ataque. Ao longo deste vídeo, você vai entender como fatores como a quantidade de veneno inoculada, a frequência de encontros com humanos e até o temperamento da serpente podem transformar um animal menos venenoso em uma ameaça muito maior. Começando diretamente da Austrália, surge a serpente considerada a mais peçonhenta do planeta, a temida taipan do interior. Considerada a serpente terrestre mais peçonhenta do mundo, seu veneno é uma combinação devastadora de neurotoxinas, hemotoxinas e miotoxinas, capazes de paralisar o sistema nervoso e provocar falência múltipla em questão de horas. E aqui não estamos falando de um pouco venenosa, estamos falando de um nível absurdo de potência. Para você ter ideia, o veneno dessa serpente é tão forte que, em testes laboratoriais, um único miligrama é capaz de matar até 250 mil ratos. Isso mesmo, 250 mil. É por isso que ela carrega o título de serpente mais peçonhenta do mundo quando o assunto é toxicidade pura do veneno. E não para por aí, essa gigante pode alcançar até 3 metros de comprimento, o que significa uma reserva enorme de veneno pronta para ser usada em um único ataque. Agora imagine a combinação: tamanho, precisão e um dos venenos mais letais já registrados na natureza. Mas o que realmente assusta é o efeito no corpo humano. Após a picada, o veneno começa a agir rapidamente no sistema nervoso e no sangue, causando paralisia, hemorragias internas e colapso total do organismo. E aqui entra o detalhe que transforma essa história em uma corrida contra o tempo. O soro antiofídico precisa ser administrado em até 45 minutos. Passou disso, as chances de sobrevivência caem drasticamente. Mesmo sendo extremamente poderosa, essa serpente não costuma atacar humanos com frequência, o que prova exatamente aquilo que foi dito no início: nem sempre a mais peçonhenta é a mais perigosa. Na África, o cenário muda drasticamente com a presença da icônica mamba negra. Diferente da taipa, aqui o perigo não está apenas no veneno extremamente potente, mas também no comportamento. Rápida, territorial e altamente defensiva, essa serpente é capaz de desferir múltiplos botes em sequência, inoculando grandes quantidades de toxinas neurotóxicas que podem levar à morte em poucas horas se não houver tratamento imediato. Essa serpente é frequentemente considerada a mais peçonhenta da África, e não é por acaso. Com um corpo que pode ultrapassar facilmente os 3 metros de comprimento, a mamba negra combina tamanho impressionante com uma velocidade assustadora, sendo capaz de se mover com uma agilidade que poucas serpentes conseguem igualar. E aqui está o detalhe que realmente muda tudo: o veneno dessa serpente não é apenas forte, ele é devastador. Estamos falando de uma toxina neurotóxica extremamente potente, que ataca diretamente o sistema nervoso, causando paralisia progressiva e levando à morte em pouco tempo se não houver intervenção imediata. Para você ter uma ideia do nível desse perigo, uma única picada pode conter veneno suficiente para matar entre 10 e 20 homens adultos. E diferente de muitas outras serpentes que preferem evitar o confronto, a mamba negra é conhecida pelo seu comportamento agressivo e altamente defensivo, o que aumenta ainda mais o risco em encontros com humanos. Ela pode atacar repetidas vezes em questão de segundos, injetando grandes quantidades de veneno em cada investida. Isso transforma essa serpente não apenas em uma das mais peçonhentas do mundo, mas também em uma das mais perigosas, justamente por reunir 3 fatores críticos: potência do veneno, velocidade impressionante e uma postura que não hesita diante de ameaças. Na África, cruzar o caminho da mamba negra não é apenas um encontro raro, é um verdadeiro teste de sobrevivência. Mas quando o assunto é a serpente mais peçonhenta da América, um nome discreto esconde um poder assustador: a coral verdadeira, do gênero Micrurus. Pequenas, coloridas e muitas vezes ignoradas, essas serpentes carregam um dos venenos mais potentes do continente. Diferente das víboras que atacam com presas móveis, as corais possuem presas frontais fixas, conhecidas como proteróglifas, o que permite uma inoculação eficiente de um veneno altamente neurotóxico. E aqui está o detalhe que muita gente subestima: esse veneno age diretamente no sistema nervoso central, podendo causar paralisia progressiva e, em casos mais graves, levar à morte em pouco tempo. Mas existe um fator curioso que muda tudo: apesar de extremamente peçonhentas,
Essas serpentes raramente aparecem nas estatísticas de acidentes graves, porque são animais discretos, de hábitos fossoriais, que passam a maior parte do tempo escondidos sob folhas, troncos e no solo úmido de florestas fechadas. Elas simplesmente não procuram confronto. Agora vem o ponto que transforma esse cenário em algo realmente perigoso: a confusão entre corais verdadeiras e falsas. Visualmente, muitas espécies não peçonhentas imitam o padrão de cores das verdadeiras, criando uma armadilha perfeita para quem tenta identificar sem conhecimento técnico. E o erro aqui pode ser fatal. Existem registros de acidentes graves até mesmo com pessoas experientes, justamente por subestimarem essa diferença. Enquanto as corais verdadeiras possuem presas frontais e veneno altamente potente, as falsas geralmente têm presas traseiras ou nem possuem veneno significativo. Mas na prática, ninguém quer apostar nessa diferença ao vivo. E é exatamente isso que torna o gênero Micrurus tão fascinante e perigoso ao mesmo tempo. Não é a serpente que mais ataca, não é a mais agressiva. Mas quando o erro acontece, as consequências podem ser rápidas e silenciosas. E isso levanta uma questão inquietante: será que o maior perigo está no veneno, ou na ilusão que essas cores criam? Se você acha que a Europa é um continente tranquilo quando o assunto são serpentes perigosas, é aqui que essa ideia começa a desmoronar. Porque escondida entre montanhas, florestas e campos aparentemente inofensivos está a temida víbora áspide, considerada a serpente mais peçonhenta da Europa. E não se engane pelo tamanho ou aparência discreta, essa serpente carrega um veneno extremamente poderoso, composto por toxinas proteolíticas capazes de literalmente destruir tecidos humanos. Assim que ocorre a picada, o que começa como uma dor localizada rapidamente evolui para algo muito mais sério: necrose intensa, hemorragias e um inchaço que se espalha pelo membro afetado como se estivesse invadindo o corpo. Mas o que realmente chama atenção e preocupa especialistas é a taxa de fatalidade. Enquanto muitas pessoas imaginam que serpentes tropicais são mais perigosas, a realidade surpreende. Acidentes com a víbora áspide podem atingir cerca de 4% de letalidade, um número assustadoramente alto quando comparado a serpentes brasileiras como as jararacas, que apresentam índices inferiores a 0,3%. E não para por aí. Um dos efeitos mais perturbadores do veneno dessa serpente são sintomas oculares graves, que podem afetar diretamente a visão da vítima, além de dores intensas que irradiam pelo corpo, tornando o ataque uma experiência extremamente debilitante. Isso prova uma coisa: mesmo em um continente onde muitos acreditam não haver grandes ameaças naturais, o perigo pode estar muito mais próximo, e ser muito mais intenso do que se imagina. Agora, a serpente que domina o continente asiático não é só peçonhenta, ela é silenciosa, estratégica e extremamente perigosa. Estamos falando da famosa Kraita asiática, uma serpente que pode até parecer pequena, com cerca de 1 metro de comprimento, mas que carrega um dos venenos mais potentes do planeta. O visual dela já chama atenção: um padrão marcante de faixas alternadas entre branco e preto ou amarelo, quase como um aviso natural dizendo não chegue perto, e ainda assim, muita gente ignora. E é aí que mora o perigo real dessa serpente. Durante o dia, ela é praticamente invisível no ambiente, tímida, discreta, preferindo fugir do contato humano. Mas quando a noite cai, o jogo muda completamente. Essa serpente se transforma em uma verdadeira ameaça, ficando mais ativa, mais ousada e muito mais perigosa. E sabe o pior? Muitas das vítimas nem percebem que foram picadas até ser tarde demais. O veneno neurotóxico da Kraita asiática atua diretamente no sistema nervoso, desligando lentamente os músculos responsáveis pela respiração, como se o corpo simplesmente esquecesse como respirar. É um processo assustadoramente silencioso. Em muitos casos, quem sobrevive à picada não sai ileso. As sequelas podem ser devastadoras, incluindo paralisias permanentes e sintomas semelhantes a um derrame. E agora vem o detalhe que torna tudo ainda mais tenso. Essa serpente é comum em várias regiões da Ásia e está entre as principais responsáveis por acidentes com humanos. Ou seja, não é só poderosa, ela é frequente, imprevisível e extremamente eficiente no que faz. E depois de tudo isso, fica a pergunta: você teria coragem de encarar uma criatura que ataca quando o mundo dorme? Agora eu quero saber de você: qual dessas serpentes mais te impressionou? Aquela com veneno mais letal ou a que representa maior perigo no dia a dia? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque ela pode aparecer nos próximos vídeos do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura curiosidade, ciência e um toque de adrenalina, já deixa o seu like, compartilha com alguém que também ficaria arrepiado com essas descobertas e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.
Ah, e não esquece de ativar o sininho das notificações, porque o próximo encontro com os mistérios da natureza pode ser ainda mais surpreendente.